Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, verso por verso. Nós estamos aqui no versículo 3, falando dessa palavra maravilhosa, essa palavra tremenda. Nós vamos ler aqui de novo o versículo 3 e nós vamos fazer algumas observações. Na Almeida Clássica diz assim: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hoje nós vamos falar mais um pouco dessa tão grande salvação. Na Almeida Contemporânea está dizendo assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E na King James vai estar falando assim: como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então hoje nós vamos falar dessa tão grande salvação. Nós já falamos que ela é nós já falamos que ela é grande, e agora nós vamos falar da palavra aqui, salvação. Veja que o escritor está fazendo o paralelo com a lei dada pelos anjos. Na cabeça do escritor de Hebreus, ainda não era suficiente ter falado todas as verdades do capítulo 1, apresentando Cristo como superior e criador dos anjos. Não, ele continua batendo nessa tecla e dizendo que a salvação dada por Jesus é uma tão grande salvação. É superior à aliança da lei que não salvou, que apenas mostrou que era preciso um Salvador. A lei veio para mostrar para cada um dos judeus e para qualquer pessoa que a estuda que todos precisam de um Salvador. A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Isso significa dizer que todas as pessoas que começarem a viver a lei na sinceridade, elas vão terminar em Cristo. Elas vão chegar ao Salvador, porque a lei foi dada para isso, para nos mostrar que precisamos de um Salvador. Agora, a dispensação que nós vivemos não é para mostrar que nós precisamos de um Salvador. Ela nos salva de verdade. E por isso, ela é uma tão grande salvação, porque ela não mostra salvação, ela salva. A palavra salvação aqui, no grego, é soteria. Essa palavra tem o sentido de, número 1, livramento. Número 2, preservação. Número 3, segurança. Esse tão grande livramento, é isso que o escritor está nos dizendo aqui. Que essa tão grande salvação é um tão grande livramento, é uma tão grande preservação, é uma tão grande segurança. Olha só, por que então é livramento, é preservação e é segurança? E por que é tão grande? Porque nós somos salvos, livres, preservados e seguros, certo? Nós fomos salvos dos 4 níveis de prisão, porque a salvação ela tem um lado que nos salva do negativo, e essa mesma salvação nos coloca em um lado positivo, certo? E hoje eu quero falar um pouco desses níveis de prisão, que é essa parte negativa que a salvação nos salva. A salvação nos tira do negativo, a salvação nos tira da onde Adão caiu. Adão caiu no mais profundo abismo de separação de Deus. E a salvação nos tira desse mais profundo abismo. A salvação não é uma corda que é lançada nesse fundo buraco. Não, Cristo foi lá nesse buraco e nos resgatou desse buraco. Ele não mandou a corda, ele foi a própria corda. Então é uma tão grande salvação por isso. E nós vamos falar agora desses 4 níveis de prisão.
primeira prisão que o homem estava, e ele foi livre dessa prisão, ele foi preservado e saiu de lá em segurança, é a prisão do pecado. Então é o primeiro nível de prisão com a qual nós nos encontrávamos, e essa tão grande salvação nos tirou desses 4 níveis, e o primeiro nível é o pecado. O segundo é o mundo, o terceiro é o diabo, e o quarto é a morte. Então nós fomos livres do pecado, preservados do pecado, seguros em relação ao pecado, à condenação do pecado. Nós também fomos livres do mundo, nós somos preservados do mundo, nós estamos seguros diante desse mundo. Nós fomos livres do diabo, preservados das ações do diabo e seguro em relação aos ataques do diabo. Quarto, nós fomos livres da morte, preservados da morte e seguros diante da ameaça da morte. Esses são os 4 níveis de salvação, a salvação. Por isso é uma tão grande salvação. Bom, o primeiro nível aqui, o pecado, certo? Nós fomos livres literalmente dessa prisão do pecado. E o primeiro pecado que nós somos livres é o pecado original. Nós chamamos de pecado original. A teologia chama de pecado original. E esse pecado original é o primeiro pecado praticado por Adão, onde Deus deu a sentença dizendo: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Quando ele comeu, ele cometeu o primeiro pecado. O primeiro pecado é chamado de pecado pai, pecado original. São terminologias para que a gente possa entender. Nós fomos livres desse pecado. Nós nascemos com esse pecado. Salmo 51:5 diz que todos nós fomos concebidos no pecado. Qual pecado? No pecado original. O pecado original não é uma prática com a qual nós praticamos, mas é uma herança a qual nós herdamos do nosso primeiro pai. E o nosso primeiro pai, Adão, o primeiro homem, pecou, logo todos pecaram, certo? Todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos estão em pecado, estão destituídos da glória de Deus. Nós somos livres desse pecado, certo? Que é o pecado que condena o homem a inferno, a separação de Deus. O homem já nasce com esse pecado. E Cristo nos livrou, nos libertou das garras, das prisões do pecado original, porque nos desligou de Adão e nos ligou no seu próprio corpo. Esse é o sentido da palavra igreja, eclésia, os tirados para fora de Adão, os colocados na Assembleia de Cristo, os colocados no corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Igreja é ser desligado do primeiro homem e ser enxertado no segundo homem. É deixar de ter como cabeça o primeiro Adão para ter como cabeça o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, esse nível, por isso é uma tão grande salvação. O homem pode fazer o que ele conseguir fazer. Ele pode fazer obras extraordinárias, mas nenhum homem consegue se livrar do pecado original. E daí, por isso nós precisamos de um Salvador. E o pecado também, nós vemos o pecado como o primeiro, que é o dado como herança. E a segunda classe de pecado, nós chamamos de pecados. Já que alguns chamam de pecado pai, o primeiro pecado o original, nós chamamos esses pecados de pecados que são filhos, que descendem do primeiro pecado, que é o pecado original, que são as obras da carne. As obras da carne são pecados, obras praticadas pela natureza do pecado original. O pecado original está na nossa carne. Paulo disse: nenhum bem habita na minha carne, nenhum bem, o mal habita na minha carne, o pecado original habita e ele frutifica, ou seja, e ele gera obras, e essas obras são as obras da carne. De Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, fala ali das obras da carne. E Cristo, ele nos livrou das obras pecaminosas da carne. Ele levou sobre si o pecado original,
E ele levou sobre si os pecados, iniquidades e transgressões, certo? E por isso que é uma tão grande salvação, porque Cristo carregou os pecados. Cristo se fez pecado. 2 Coríntios 5, 21, Cristo se fez pecado. Cristo se fez o primeiro pecado e Cristo se fez pecados, que são as obras da carne por nós, nos salvando desse nível de prisão, impossível de se livrar por obras de justiça, por penitências, por votos, por sacrifícios, por lei, por religiosidade, por filosofia. Somente Cristo tem o poder de nos libertar desse nível de pecado, desse nível de prisão, que é o pecado original e as obras da carne. O segundo nível de prisão com a qual nós somos livres pela obra de Cristo é o mundo. O mundo é o sistema social criado pelo pecado original e pelos pecados. O pecado pai, que é o primeiro, que é herdado, e os pecados que são obras da carne, que nós chamamos de pecados filho. O que é o mundo? É o sistema criado pelo pecado original e pelos pecados, certo? Aqui a Bíblia diz aqui no livro de 1 João, no capítulo 2, no verso de número 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, há desejo da carne, há desejo dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então veja que esse sistema criado pelo pecado é um sistema baseado em desejos da carne, os desejos das obras da carne, de Gálatas 5, 19, 20 e 21. Desejo dos olhos. Vejam, os olhos fala da janela da alma, então a alma, esse desejo que há nos nossos olhos, e o status, a soberba, o aparecer, o se mostrar da vida, é do mundo, não é do Pai. E Cristo nos livrou do mundo, o sistema, certo? Nós vamos ver Colossenses 1,13 diz assim: nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou desse sistema criado pelo pecado, que é desejo dos olhos, desejo da carne, status da vida, soberba da vida, para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados, nós somos retirados do mundo e transportados, colocados em outro lugar, no reino do Filho. No reino desse Filho que o capítulo 1 exalta tanto, dizendo que ele é o herdeiro de todas as coisas, dizendo que ele é o resplendor da glória de Deus, dizendo que ele é a palavra de Deus, o anúncio de Deus, dizendo que ele está sentado à destra de Deus. Nos transportou para esse reino do Filho do seu amor. Então, nós somos transportados do reino do Filho do seu amor. Foi Cristo que venceu o mundo. Nós não vencemos o mundo, é Cristo que venceu o mundo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos vencedores com a vitória que Cristo venceu o mundo. Nenhum de nós pode vencer o mundo por religiosidade, por votos, por orações. Nada vence o mundo. Cristo já venceu o mundo. E nós vencemos o mundo quando nós estamos em Cristo. Essa é uma tão grande salvação. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Jesus que venceu o mundo. Veja, o mundo dá aflição porque nós estamos andando na contramão do mundo. Então esse mundo que está todo mundo andando para um rumo só, nos vê andando ao contrário, nos vê andando na contramão. É óbvio que esse mundo vai nos perseguir. Aflições aí se refere à perseguição, mas Jesus falou assim: tem de bom ânimo. João 16, 33, eu venci o mundo. Então Jesus que vence o mundo, não é sua oração, não é minha oração, é Cristo que vence o mundo, Cristo que venceu o mundo e nos deu a vitória sobre o mundo. Olha só, 1 João, capítulo 5, verso de número 19, vai dizer assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Então veja que esse mundo, ele está completamente no maligno.
esse mundo, esse sistema social criado pelo pecado e pelos pecados, o mundo é do maligno. E nós sabemos que somos de Deus. E todo mundo está no maligno. Aí o João, 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Veja, você nasceu de novo, você foi transportado, você venceu o mundo, você saiu do mundo, você foi livre do mundo pelo novo nascimento. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé no que Cristo é, no que Cristo fez, no que Cristo falou, no Espírito de profecia que nos ensina o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo falou. É justamente essa fé em Cristo que nos faz nascer de novo. E essa fé que nos fez nascer de novo também nos dá a vitória que Cristo venceu o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. Então nós somos livres do mundo. Por isso é uma tão grande salvação. A lei não salvava dos pecados. A lei apontava o pecado. A lei não tirava do mundo. A lei só colocava luz para que as pessoas pudessem ver o sistema do mundo. Mas Jesus, ele nos livrou dos domínios do pecado e nos tirou do mundo. Não é só mostrar, é tirar. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o terceiro nível, o qual nós estávamos presos. É o nível de estar preso nos domínios do diabo. Então o diabo era o príncipe desse mundo, certo? Você vê que ele, quando foi tentar Cristo, ele falou assim: tudo isso eu vou te dar em troca de uma adoração. Eu te dou um mundo em troca de que você se prostre e me adore. Ou seja, olha o valor que tem uma adoração de um filho de Deus. Vale o mundo todo. Olha só o que o diabo estava propondo, colocando na balança. Todo mundo é teu em troca de uma adoração. Veja que era dele, porque Adão, quando comeu do fruto e cometeu o primeiro pecado, deu o seu direito de ser o herdeiro de todo esse mundo, de ser o dono desse mundo, do sistema, o sistema para o diabo. A terra não é do diabo, a terra é de Deus, mas o sistema Adão deu para ele. Então ele era e ele é o detentor desse mundo ainda, do sistema social, do mundo aqui criado pelo pecado e pelos pecados. Em João, no capítulo 14, no verso de número 30, vai dizer assim: já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Jesus chamou o diabo de príncipe. O próprio Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo. Então veja que o diabo é chamado pelo próprio Cristo de príncipe desse mundo. Paulo, em Efésios capítulo 2, verso de número 2, vai chamar o diabo de príncipe das potestades, o príncipe das potestades do ar. Agora, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo chamando o diabo de Deus desse mundo, de Deus desse século, certo? Então nós fomos livres desse império de trevas, que é um mundo regido, o mundo jaz no maligno. Nós lemos aqui 1 João 5,19, nós somos livres do príncipe desse mundo, do Deus desse século. Nós somos livres. Se a gente, por isso que o escritor de Hebreus está dizendo assim: como nós escaparemos se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? Olha, você não podia ser salvo dos seus pecados, nem o original, nem os pecados da carne. Você não conseguiria sair do sistema do mundo jamais. E você não conseguiria sair das garras de Satanás de maneira alguma. Alguém tinha que fazer isso. O homem pode fazer qualquer coisa, menos essas coisas aqui que nós estamos falando. Ser livre do pecado, do mundo, do diabo e da morte. E Cristo foi e fez essa salvação, esse livramento, nos preservou da ação desses males, nos deu segurança diante do pecado, do mundo, do diabo e da morte. Então aqui, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 14,
Nós vamos falar isso com mais detalhes para frente, quando a gente chegar nesse texto, mas olha o que diz. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Jesus aniquilou o que tinha o império da morte. Quem que tinha o império da morte? Ele era o imperador. Foi chamado de novo aqui de imperador, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cristo venceu o diabo. Cristo massacrou o diabo e nos livrou do seu domínio, certo? Colossenses capítulo 2, verso 15 diz assim: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente à vergonha, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Jesus despojou, tirou o poder dos principados e potestades, os expôs à vergonha e triunfou, venceu eles na cruz. Ninguém vence o diabo. O diabo já está vencido por Jesus. E quando você está em Cristo, você está vivendo a vitória que Cristo executou sobre o diabo triunfantemente. E você vive em vitória, porque Cristo é a sua vitória. Nós estamos livres do nível de prisão, de sermos filhos do diabo, filhos da ira, dominados pelo diabo, regidos pelo diabo. Cristo nos libertou desse sistema. Em quarto lugar, nós somos livres, nós somos preservados, nós estamos seguros em relação à morte. A morte, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido, mas nós já fomos livres da morte, certo? Existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós fomos livres, e por isso é uma tão grande salvação. A lei simplesmente mostrava que as pessoas que não vivem a lei viviam em morte. E a lei veio mostrar que o homem é morto espiritualmente, não consegue viver a vida espiritual. Que o homem vai morrer fisicamente por causa do pecado, e que o homem merece a eternidade destituída de Deus por causa do pecado. Mas Jesus nos deu uma tão grande salvação, a ponto de nos livrar da morte espiritual. A primeira morte que entrou no mundo foi a espiritual. Se você comer, você certamente morrerá. Gênesis 2,17, o homem morreu espiritualmente ali na hora. A primeira morte a qual nós somos livres é a morte espiritual, porque essa foi a primeira que entrou. E é a primeira que sai quando nós somos salvos e quando nós nascemos de novo. Quando nós confessamos com a boca e cremos com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Romanos 10, 8 e 9. Nós recebemos salvação quando nós confessamos com a boca e cremos com o coração. E a primeira morte a ser vencida quando nós fazemos essa confissão com a boca e cremos com o coração é vencer a morte espiritual, porque nós nascemos de novo nesse momento. Nós nascemos da água, nós nascemos do Espírito. João capítulo 3, verso 3, verso 5, verso 7, está falando ali do novo nascimento. E o novo nascimento é o remédio para a morte espiritual. Nós venceremos a morte física, porque nós vamos ressuscitar no arrebatamento. Se nós morrermos, nós vamos ressuscitar primeiro no dia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, do 20 a 22, fala que nós vamos ressuscitar primeiro ao toque da trombeta, e nós vamos ter corpos incorruptíveis, porque essa corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade, essa mortalidade será revestida de imortalidade, e a vitória sobre a morte física, só Jesus pode fazer isso, porque Jesus é o primeiro, é a primícia dessa obra. Ele é o primeiro a nascer de novo, e ele é o primeiro, nós vimos isso quando ele foi introduzido. Aqui em Hebreus, no capítulo 1, no verso 4, 5 e 6, vai falar dessa introdução, dele nascendo de novo da água do Espírito, e dele sendo o primeiro a vencer a morte física, e nós já nascemos de novo como ele, e nós venceremos a morte física como ele venceu. Nós estamos livres dessa morte
física, que é a separação de Deus. Nós estamos preservados dessa morte que é as portas do Hades. Nós estamos seguros em relação às portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Inferno ali é Hades, ou seja, as portas da morte espiritual não terão poder sobre nós, certo? E por fim nós somos livres da morte eterna. O texto célebre da Bíblia, o número 1, diz assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós fomos livres da morte eterna. A morte eterna é o lago de enxofre e fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse 21:8 fala desse lago de enxofre e fogo que é a completa separação do homem de Deus. O inferno é a ausência plena, absoluta e cabal de Deus. É um lago de enxofre e fogo e nós recebemos livramento do inferno. Nós recebemos preservação do inferno, nós recebemos segurança em relação aos danos do inferno, porque ao invés de receber morte eterna, nós recebemos em Cristo vida, e não é qualquer tipo de vida, é a vida que Deus vive, é a vida eterna. Então veja que o porquê é chamado de tão grande salvação, só por esses 4 níveis de prisão, com as quais nós fomos livres, já dá para compreender muito claramente o tamanho gigantesco dessa salvação. E por isso que o Espírito Santo usou essa palavra, que uma tão grande salvação. Você possa adorar a Deus e viver esse reino maravilhoso de salvação, não ser negligente diante dessa obra que custou o próprio Filho, o sangue do próprio Filho, a vida do próprio Filho. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!